vamos tratar agora da terceira parte, falando sobre os efeitos dos recursos, tá? Claro que é uma forma geral. Vai ter recurso que vai ter um efeito, vai ter dois efeitos, vai ter recurso que vai ter um efeito, vai ter recurso que não vai ter esse efeito, enfim. Isso aqui nós estamos dentro ainda da teoria geral dos recursos. Tranquilo? Tranquilo. Começando pelo efeito devolutivo, nada mais é o retorno daquela sentença prolatada, se for juízo de primeiro grau, ou se for um acórdão de um tribunal. Se for uma sentença de primeiro grau, o meu recurso, com efeito devolutivo, vai devolver para uma instância acima do juízo de primeiro grau. No caso, será o TJ, ou, se a matéria for federal, será Tribunal Regional Federal. Tá? Vamos falar aqui, tratando aqui da área civil, né? Então, o juiz de primeiro grau prolatou a sentença, eu vou recorrer uma instância acima, ok? Então, nada mais é que o reexame da decisão judicial, né? É o reexame, reanálise do mérito que foi dado na sentença ali que eu não me conformei, ok? Então, nada mais é que a devolução para o Poder Judiciário para uma nova reapreciação do mérito. É comum a todos os recursos. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. Tem um detalhe. O embargo de declaração, ele é especial, por quê? Porque ele não vai ser revisto em uma instância acima, não. Ele vai ser revisto no próprio juízo que prolatou. Se for o juízo de primeiro grau, o próprio juiz de primeiro grau vai reanalisar o embargo de declaração. Se for o tribunal vai reanalisar o acórdão, que é a sentença do tribunal, tá? No caso de embargo de declaração. Mas o efeito devolutivo, ele existe em todos os recursos. Contudo, está adstrito à decisão acórdão, ou seja, o juízo de origem que pegou aquela causa ali. Se for o tribunal de primeiro grau, juízo de primeiro grau, juiz de direito. Se for Tribunal de Justiça com seu acórdão ali, né, ele está adstrito à decisão acórdão, ou seja, o recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha à sentença prolatada no juízo. Exemplo, na petição inicial você fez 3 pedidos, X, Y, Z, ok? E o juiz prolatou a sentença lá e deferiu apenas um pedido, pedido Z. Ou seja, a parte autora poderá interpor recurso para a modificação da sentença para que, no caso, eu recorrendo no tribunal, o juiz defira os pedidos X e Y. O tribunal vai analisar ali, tem direito sim aos pedidos X e Y. Vai mandar de volta para o juiz de primeiro grau para que ele inclua aí os pedidos faltantes. Tá ok? Agora tem um detalhe. Se a parte autora recorrer apenas e tão somente do pedido X, ou seja, ele tem 3 pedidos, só deu um, que foi o Z, agora ele tem direito ao X e o Y. Só que a parte recorreu só do pedido X. Ah, meu amigo, nesse caso, somente este pedido será analisado pelo tribunal. Ok? Ele não vai ampliar o pedido, não, mas espera aí, lá na inicial dele, que ele entrou com a petição inicial, são 3 pedidos, e aqui ele só está pedindo só mais um, porque a sentença negativo. No caso, o juízo vai ficar adstrito, o juízo recursal, se for Tribunal de Justiça lá, né? Se você estiver recorrendo no Tribunal de Justiça,
de uma decisão de primeiro grau, ou se você estiver no STJ recorrendo de uma decisão do Tribunal de Justiça, enfim. Ele só vai analisar aquele seu pedido ali. Se você pode recorrer de 5 pedidos que você fez na inicial, o juiz só deu só 2, 3, enfim. Se você, no seu recurso, não pedir tudo que você quer, meu amigo, vale o que está escrito, né? O recurso a análise do recurso vai estar adstrita ao que você está pedindo ali no recurso. Qual o efeito devolutivo? Quais os efeitos que ele tem? O efeito devolutivo, ele tem a extensão e a profundidade. Extensão é o que eu acabei de falar, delimitado ao objeto do recurso formulado pelas partes na interposição do recurso. Meu amigo, se você tem direito a fazer 3 pedidos no recurso, recorrendo, já que o juiz de primeiro grau ou não te deu nenhum direito ou só te deu um direito, mas você tem o direito de recorrer, fazer seu recurso em cima de 3 pedidos, 4 pedidos. Se você, meu filho, só fez um pedido, então vai ser analisado somente aquele pedido. Isso aí é o efeito devolutivo em sua extensão. Profundidade. A profundidade está atrelada ao pedido do recurso, podendo reanalisar todas as questões requeridas em primeiro grau ou se tratando de matéria de ordem pública. Veja, no âmbito do processo civil, as questões de ordem pública são relacionadas às condições da ação, os pressupostos processuais e outros requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de mérito, como os específicos de admissibilidade e os recursais. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Tem matérias, no caso matéria de ordem pública, que o tribunal que você recorreu, ele pode sim rever todo o mérito, não só aquele pedido, quando se tratar de matéria de ordem pública. Por quê? Quando envolve elementos da ação, que é as partes, o pedido, a causa de pedir, as legitimidades das partes. Então, nesse caso aí, na profundidade, em grau recursal pode sim reanalisar todas as questões requeridas em primeiro grau, se tratando de matéria de ordem pública. Beleza? Beleza. Vamos falar agora do efeito translativo. É a possibilidade da apreciação das matérias que não foram objeto específico no recurso. Veja, o efeito translativo é uma exceção do efeito devolutivo. Mas é a Bangu? Não é a Bangu. Há 2 cabimentos, ou seja, o cabimento está em 2 hipóteses. Uma é do artigo 485, parágrafo 3º, que diz o seguinte: o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ok? Então é a possibilidade da apreciação das matérias em que não foram objeto específico daquele recurso ali. Então o tribunal, no caso, quando se recorreu, ele vai ter uma visão maior. Quais são os casos? Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reconhecer a existência de preempção, de dispendência ou de coisa julgada. Isso aí, meu filho, ele vai ver. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, se a parte é legítima. Em caso de morte da parte, a ação foi considerada intransmissível por disposição legal. Veja só, nesse caso aqui, o efeito translativo, em grau recursal, o juiz de primeiro grau dessa sentença, eu vou uma instância acima, que é o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele aí, nesse caso aí, dessa hipótese 485, parágrafo 3º, é o dever de casa do tribunal. Ele vai rever, independente se você pediu ou não. Tá? E o segundo cabimento, segunda hipótese, é a teoria da causa madura. Ou seja, quando já foram produzidas todas as provas possíveis e necessárias para a solução da demanda e, com isso, o processo está em condições de ser julgado de plano. Julgado de plano
pelo próprio tribunal. Tá? Artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. No caso, este artigo permite ao tribunal, em sede de recurso de apelação, decidir desde logo, de plano, o mérito da causa. Portanto, sem aguardar o pronunciamento do juiz de primeiro grau. Porque você entra com recurso no TJ, o TJ diz que você tem razão, o que ele faz? Volta para o juiz de primeiro grau para que ele modifique lá a sentença que ele deu. Nesse caso aí, da teoria da causa madura, não. Ou seja, sem retornar para o juízo juiz de origem, para reformar a decisão judicial prolatada, desde que o processo já esteja em condições de imediato julgamento de plano, ou seja, causa madura. Portanto, o efeito translativo é a limitação de cognição, conhecimento tribunal, salvo se tratar de matéria de ordem pública. Bom, isto observar que as questões de ordem pública podem ser conhecidas pelo tribunal, ainda que não tenham sido reconhecida o objeto de recurso. Ainda que não esteja incluído no recurso, o dever de casa do tribunal, as questões de ordem pública é revista assim, independente de estar no seu recurso ou não, independente do recorrente colocar ou não. Se for uma causa de ordem pública, o dever de casa do tribunal, em grau recursal, é rever se tem essa matéria e dar o seu parecer. Terceiro, efeito suspensivo. Bom, via de regra, a interposição de recurso não impede os efeitos da decisão judicial. Via de regra, tá? Eu vou interpor um recurso aqui, mas os efeitos vai continuar. Está beneficiando alguém ali, vou entrar com recurso. Via de regra, não tem efeito suspensivo. Contudo, existem casos previstos na legislação ou até mesmo em decisão judicial que fazem a exceção desse efeito suspensivo. Ou seja, o efeito suspensivo é utilizado em previsões expressas por lei ou por decisão judicial, mandamento do juiz, né? E nesse caso, com a comprovação no caso de decisão judicial, já que não está na lei, tem que ter a comprovação do provimento do recurso e o risco de dano. É o que preconiza o artigo 995, parágrafo único do CPC, sendo esses requisitos que estão lá no parágrafo único do artigo 995 cumulativos, ou seja, tem que ser todos os requisitos, não apenas um ou dois, tem que ser todos os recursos para que tenha o efeito suspensivo. Beleza? Quarto efeito, efeito substitutivo, ou seja, a decisão do tribunal, né, juízo de primeiro grau, deu a sentença, entrei com recurso, foi lá para o TJ, Tribunal de Justiça, dando um exemplo hipotético aqui. A decisão do tribunal substitui a sentença recorrida. A decisão do tribunal é o quê? Acórdão, porque é um colegiado. Então, no tribunal nós não temos uma sentença, nós temos o quê? Acórdão, que é, entre aspas, a sentença no tribunal. Então, é o que preconiza o artigo 1008 do CPC, ou seja, o acórdão prolatado pelo tribunal em grau de recurso, em grau recursal, substituirá a sentença impugnada. Ou seja, eu entrei com recurso para impugnar a sentença daquele juízo de primeiro grau ali que me deu. Uma sentença que, para mim, não está de acordo. Não me conformei com aquela sentença. Fiquei indignado. Atenção. Mesmo no caso em que o provimento recursal for indeferido, ou seja, entrei com recurso no TJ de uma decisão que eu quero impugnar de primeiro grau, mesmo esse recurso que eu entrei no TJ sendo indeferido, a primeira decisão judicial será considerada inexistente. Pô, o que isso quer dizer com isso? Não entendi. Traduzindo em miúdos. A parte que quiser recorrer novamente, recorrerá do recurso indeferido e não daquela sentença do juízo de primeiro grau lá. Acabou. Então, exemplificando. Sentença de juízo de primeiro grau. Deu a sentença lá. Pode ser juiz de direito, juiz federal, enfim. Entrei com recurso. Né? Interposição do recurso de apelação no TJ ou no Tribunal Regional Federal. Vai depender aí. Detalhe, cara. O meu outro recurso pro STJ
O recurso vai ser para o TJ, não vai ser lá para aquela decisão lá. Não, eu perdi no TJ, vou entrar de novo em relação àquela sentença de primeiro grau. Ah, não, cara. Vai ser em cima agora da decisão do TJ ou do TRF. Que isso fique bem claro. Beleza? Quinto efeito, efeito obstativo. Com a interposição do recurso, se impede a decisão judicial transitada em julgado. Olha só, é como eu falei na parte 2, recurso versus coisa julgada. Se eu entro com recurso, é porque eu quero reformar ou modificar ou até mesmo anular aquela sentença ali. O que é coisa julgada? Coisa julgada é onde não cabe mais recurso, que a gente fala que é uma decisão judicial transitada em julgado. O efeito obstativo é justamente isso. Né? O recurso impede a formação de coisa julgada. Simples assim. Sexto efeito. Detalhe. Antes de falar do sexto efeito, no efeito obstativo, com a interposição do recurso se impede a decisão judicial transitada em julgado e independe se o recurso for reconhecido e provido. Independe que o recurso seja conhecido e provido. Você entrou com recurso, não tem como ter coisa julgada. Primeiro vai ter que resolver o recurso. Tá? Todos os recursos possíveis e imagináveis. Agora vamos para o sexto efeito, efeito regressivo, também chamado de efeito de retratação ou mais popularmente conhecido como juízo de retratação. Nada mais é que o recurso onde o juiz ACO, o juiz que prolatou a sentença, se for um juiz de primeiro grau, o juiz monocrático, o juiz singular, né, ele pode modificar a sentença que ele deu ali. Retratar é se retratar, ou seja, ele modificar. Ah, realmente eu errei. Porque é difícil, né? Mas até porque há os casos em que pode existir esse juízo de retratação. Veja, efeito regressivo ou juízo de retratação, que é mais conhecido, é o recurso onde o juízo ACO, vai depender, o juízo de origem ACO, revê a decisão prolatada reconhecendo erro na decisão judicial. Sua ocorrência não está prevista em todos os recursos. O juízo de retratação não está previsto. O juízo de primeira instância, juízo singular, né, o juiz singular, juiz monocrático, né, juízo ACO, na apelação poderá ser tratado dos seguintes casos: se de sentença de indeferimento de petição inicial, artigo 331, de sentença de improcedência liminar, artigo 332, parágrafo 3º, e de sentença terminativa. Sentença terminativa é onde o juiz dá a sentença que não tem solução de mérito, tá? Sentença terminativa, ela não decide o mérito. Você vai poder aí recorrer, entrando com uma nova ação aí com mais provas, enfim. Mas a sentença definitiva tem totalmente o julgamento do mérito. A sentença terminativa, o juiz dá fim, né, no processo, mas ele não decide o mérito. Ok? Artigo 487, parágrafo 7º. Prosseguindo. Sétimo efeito, efeito expansivo subjetivo. Tá? Aí tem o efeito expansivo objetivo. O efeito expansivo subjetivo, em regra, a interposição do recurso proposto produz eficácia em relação àquele que recorre. É a regra desse novo julgamento de mérito aí, dessa nova reanálise aí, sou eu. Eu vou me beneficiar. Eu entrei com o recurso porque achei que estava prejudicado no todo ou em parte daquela sentença ali. Então, a princípio vai me beneficiar. Mas existem casos em que terceiros, né, outras pessoas, outras partes, podem se beneficiar. Ok? Então, é isso que ele quer dizer. Por exemplo, o artigo aí 121. O recurso interposto pelo assistente simples é eficaz em relação ao assistido. No artigo 1005 do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se forem distintos ou opostos os seus interesses. Artigo 1005, parágrafo único do CPC. O recurso interposto por um devedor solidário estende os seus efeitos aos demais quando tratar de defesa comum. Tá? Artigo 1026, caput,
CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso para ambas as partes, autor e réu. Os embargos de divergência interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário para ambas as partes. Artigo 1044, parágrafo 1º do CPC. Oitavo e último efeito, efeito expansivo objetivo. O recurso interposto repercute seus efeitos a outros atos processuais no transcorrer do processo. Tá? Nem todos os recursos têm efeito interruptivo e suspensivo, negativo. A apelação tem efeito devolutivo e suspensivo. Tá? Até porque o efeito devolutivo, devolver ao Poder Judiciário, para que ele faça uma reanálise, é comum a todos os recursos. O efeito, no caso de embargo de declaração, ele tem um efeito que interrompe o processo. Tá? Então, esse aqui é aquela seara ali da teoria geral de recursos. Tranquilo? Vamos aí, na quarta parte, nós vamos entrar aí com os recursos em espécie.